Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estamos adentrando em vossos lares pela segunda vez neste dia, o primeiro domingo do novo ano, na esperança de encontrar os irmãos com saúde, alegres, animados, encorajados, apesar dos contratempos que a vida nos propõe, apesar do passado, do velho ano que se foi. Mas eu espero encontrar os irmãos com alegria, com disposição para lutar, mesmo que marcados, mas que seja a marca da vitória, a marca das conquistas, a marca de que Deus esteve e está conosco, nos abençoando. Nós estamos nesta noite declinando para os irmãos algumas informações, que elas assim nos dizem: ano de grandes desafios. Este é o nosso tema para 2021. Ano de grandes desafios. O nosso lema é: fortifica as nossas mãos. É um lema, é um ideal. Um lema é um ideal, né? E o nosso tema é uma igreja integrada. Uma igreja integrada. Tema anual: integração e serviço, né? ênfase: uma igreja integrada, e tema: integração e serviço. Por que é que nós estamos pensando assim? Porque, meus irmãos, eu tenho visto a nossa igreja uma igreja desintegrada. Eu voltei depois de 40 anos, que eu sou fundador da igreja, os irmãos sabem disso, né? E tive no meu ministério esse tempo todo. E agora eu voltei, em 3 anos. E Deus me colocou aqui para caminhar com os irmãos. Nesses 3 anos de volta, eu tenho visto uma igreja assim, que tem me chamado a atenção. Eu nunca vi uma igreja assim. A metade dos membros dentro, a metade fora. Isso, para mim, é alguma coisa que não condiz com a realidade de uma igreja, tá? É uma igreja desintegrada. Agora, com a questão pandêmica, ficou pior. Temos 25% dentro, tá? E 75% fora. Aqueles que estão afastados pela questão pandêmica não me preocupam muito, porque nós sabemos que eles estão em um momento circunstancial, mas estão orando, estão firmes, estão participando da vida da igreja, estão com saúde, né? E nós temos acompanhado-os, estado com eles. Mas existe uns 50% que eu, como pastor, não sei por onde eles andam. Alguns eu estou descobrindo, mas outros ninguém sabe, né? E isso me preocupa, meus irmãos. Isto, para mim, é uma igreja desintegrada. Eu estava vendo um filme esses dias, da vida selvagem, e eu comecei a ver 2 leões famintos e um boi selvagem, né, aquele animal enorme, feroz também, não é? Se defendendo desses 2 leões. Ele acertava o chifre um e corria, ele acertava o coice no outro e o outro corria. E o boi, em vez de sair dali, ele ficou rodando por ali. E quando ele menos esperou, ele sofreu um ataque de surpresa. É aquele enorme animal, cheio de forças. Ele tombou. Os irmãos sabem por quê? Que aquele boi selvagem, cheio de forças, ele acabou perdendo a batalha para 2 leões? Ele
estava fora da manada, estava desintegrado, estava sozinho. E aí ele foi vencido. Uma igreja desintegrada, meus irmãos, ela não está no caminho certo. E meu grande desafio nesse novo ano, é caminhar nessa direção. Existem outras facetas para este novo ano no nosso ministério, mas o carro-chefe é integrar a igreja para que ela possa ser forte. O texto de Atos 2, os versos a partir do 41, nos diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Foi descido do Espírito Santo, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa igreja viveu vários tempos. Eu já preguei sobre o segundo tempo da igreja, mas ela teve também um outro tempo. No primeiro tempo, ela foi uma igreja assim, que viveu à sombra do grande ministério de Jesus. Ela ficou ali olhando, aprendendo, mas duvidando também. Horas cria, horas não cria. E aquela igreja não conseguiu avançar muito. Chegou a 70 os discípulos, né? E quando Jesus foi assunto aos céus, havia um grupo ali bem maior. Mas ainda assim, era uma igreja que estava olhando, observando, mas não crescia. Não exercia influência onde ela estava. Foi preciso o revestimento do Espírito Santo de Deus. Foi preciso Jesus passar pela cruz para derramar o Espírito para que aquela igreja fosse uma igreja poderosa. Meus irmãos, neste novo ano em que nós estamos chegando, a minha oração é que sejamos uma igreja revestida do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, uma igreja unida, uma igreja que seja presente, para que seja alimentada, seja doutrinada, seja equipada, seja preparada pelo púlpito da igreja, pelos trabalhos do ministério que a igreja vai desenvolver. E os irmãos possam sair inflamados, abastecidos, com vontade de ganhar o nosso bairro para Jesus. Mas para isso, eu estou chamando os irmãos para dentro, para que sejamos abençoados pela palavra de Deus, pela união, aquecidos pelo contato uns com os outros, pelos eventos que a igreja vai realizar. Aí nós seremos uma igreja integrada, uma igreja preparada, e não um soldado desertor. Que o Senhor nos abençoe. Deus amado, te pedimos que abençoe tua igreja nessa noite, ouvindo a palavra. Neste novo ano, nos reveste do teu Espírito, meu Deus, para que sejamos uma igreja forte, uma igreja com saúde, uma igreja que ganhemos o bairro e o mundo para Jesus, uma igreja com visões missionárias, primeiramente no seu bairro, na sua casa, para que possamos alcançar aqueles que estão ao nosso redor. É a nossa oração em teu nome. Amém. Meus irmãos, eu voltarei na quarta-feira
E ao longo da semana, ao longo do mês, nós estaremos juntos, crescendo na graça e no temor de Deus. Boa noite.